Há muito tempo eu li uma história numa revista de jovens de um país no Oriente onde era costume, era cultura das pessoas terem dotes e casamentos arranjados. E neste local havia um rapaz, empresário, que era desejado por muitas pessoas e ele já estava passando da idade de casar para a cultura da época. E havia também uma moça que ninguém queria casar com ela porque na cultura deles, para o padrão de beleza deles, ela era considerada feia. Naquela região, as melhores moças, segundo a cultura deles, recebiam como dote cerca de 20 vacas. Era muito difícil alguém receber as 20, mas 18, 15 vacas. Algumas recebiam 10 vacas, outras 5 vacas, uma vaca. Dependia da moça. E todas ficavam se perguntando com quem esse rapaz vai casar, quem será a sortuda que ele vai escolher. Para surpresa de todos, ele anunciou um dia que faria contrato de casamento com os pais, e com aquela moça e com a família daquela moça. Os pais faziam parte de todo o processo. Quando os irmãos e tios da moça ouviram de que ele queria casar com ela, disseram ao pai: escuta, você sabe que ele jamais dará 20 vacas por ela. Ela é considerada feia, já passou da idade de casar. Então, na negociação, pede de dote 10 vacas. Mas você sabe que ele não vai aceitar pagar 10 vacas. Então você pede 7, e aí você tenta fechar em 5. Mas se ele não aceitar em 5 vacas, aceita 2 ou 1, é melhor ela casar. Chegou então o dia do noivado, e então o rapaz se sentou com o pai da moça e perguntou: então, quantas vacas você está pedindo por sua filha de dote? E ele disse: 10 vacas. Ela é uma mulher de família, uma moça prendada. E ele disse: não, eu jamais pagaria 10 vacas por ela. Ele disse: não, então como você é um rapaz conhecido, eu aceito 5 vacas. E ele disse: jamais pagaria 5 vacas por ela também. 3? Não. 2? Não. 1? Também não. Então o que você quer? Levar a minha filha de graça? Para a cultura da época, isso era uma afronta. Ele disse: não, eu pagarei 40 vacas por ela, eu jamais faria menos do que isso. Lembrem-se, é o contexto da cultura daquele povo. E eles se casaram, viveram muito felizes, e a repórter de onde eu li nessa revista, essa história, conta essa história e diz que estava conversando já anos depois com esse empresário, e ela disse: você poderia chamar a sua esposa? Ela deve estar muito feliz porque 40 vacas, ninguém recebia nem 20 vacas. E ela conta que nesse momento que pediu para chamar a esposa, uma linda mulher estava servindo chá para eles na entrevista. E ele disse: como chamar minha esposa? Essa é a minha esposa que está servindo chá para nós. E a repórter diz: impossível! Todos achavam ela feia e ela é uma linda mulher, como pode? Ele diz: é muito simples. Ela apenas se tornou o valor que eu mostrei que ela tinha. Já disseram para você que você não vale nada, que você não presta, que você não vai dar em nada? Olhe para a mulher samaritana, a história que estudamos ao longo desta semana. Jesus não pagou 20 ou 40 vacas por ela. Jesus pagou pela vida, com a vida. Ela não valia 40 vacas, ela valia o Cordeiro de Deus. A vida do próprio Deus. Sabe qual é o seu valor? Seu valor não é medido pelo diabo ou pelas pessoas. Seu valor está medido na cruz do Calvário, quando Deus deu a vida por você. Não aceite menos do que isso. Não deixe ninguém dizer que você não presta, que você não conta, que você não vale, que você não chegará a lugar nenhum, porque você conta, você vale a vida do próprio Deus. Há um hino que eu gosto muito, baseado numa história muito interessante de um homem que adorava animais. E um dia, ao acordar de manhã, ele viu um pequeno cervo fugindo de cães de caça. E esse cervo, desesperado, foi até ele, e ele agarrou esse cervo, e os cães chegaram tentando matar esse pequeno cervo, e ele começou a girar e a chutar, e ele conta na história que ele sentiu que naquele momento nem todos os cães de caça do mundo poderiam tirar aquele pequeno cervo de seus braços. Por quê? Ele diz: porque a pequena fraqueza daquele cervo apelou para a minha infinita força. O hino que eu mencionei diz assim, eu vou ler com vocês, eu tenho ele gravado na minha Bíblia. Eras indigno, mas eu te escolhi. Não temas, porque eu muito te amei. Então o coro diz: quem dos meus braços pode arrancar-te? Oh, não temas, seguro te guardarei. Oh, não temas, porque contigo sempre estarei. Você era indigno, mas agora vale o sangue do Filho de Deus. Nunca se esqueça disso.